Professor Pacheco, é uma grande honra tê-lo aqui conosco. Fique à vontade, viu? É sua palestra. Boa tarde a todos. Eu queria aproveitar para agradecer ao IFTM, na pessoa do professor Renato Val Júnior, da professora Vera, o convite para participar nesta etapa de Uberaba do primeiro workshop internacional de política e governança do solo, e também ao Ministério Público de Minas Gerais, na pessoa do promotor Carlos Valera, que no fundo patrocina e tem tido uma atividade muito ativa no desenvolvimento destas políticas e governança dos solos em Minas Gerais. O convite que me foi feito para apresentar uma palestra fala de técnicas e métricas para a política de uso do solo e para a governança dos solos. E como eu sou português, a realidade que eu conheço é portuguesa e, portanto, é sobre Portugal que eu vou falar. Os exemplos que eu vou trazer são de Portugal. De qualquer forma, no final, se calhar iremos todos entender que estamos um pouco no mesmo barco no que toca às políticas e governança do solo. Porque a realidade de Portugal, não obstante a diferença da dimensão dos dois países, não é muito diferente entre os dois países. Portugal tem, de facto, políticas do uso do solo e de governança dos solos. A eficácia dessas políticas é que iremos analisar nesta minha palestra. E, portanto, por aquilo que eu pude perceber do evento e dos problemas que foram apresentados durante este evento, o Brasil defronta-se com alguns problemas de política do uso do solo, tem leis e métricas para esse efeito, mas existe alguma descoordenação que faz com que a eficácia das políticas não seja a melhor. Iremos ver que, se calhar, em Portugal também temos uma situação parecida. Falando de política do uso do solo em geral, Portugal, de facto, tem leis relativamente recentes e modernas, portanto, que atendem às realidades atuais sobre políticas do uso do solo. Por exemplo, a Lei 31 de 2014, portanto, uma lei relativamente recente, estabeleceu as bases da política pública de solos e do ordenamento do território e do urbanismo. Portanto, é uma lei geral que não está só vocacionada para o tema mais específico que nos traz aqui, que tem a ver com o uso do solo como recurso e, portanto, os problemas erosivos que afetam os solos. Portanto, é uma lei mais geral. As leis mais específicas eu abordarei à frente, aquelas que tratam mais dos solos. Mas, mesmo nesta lei, que é uma lei geral, eu recolhi os aspectos que dizem respeito aos solos. E no artigo 2º, por exemplo, a linha D, inciso D, fala-se em combater os efeitos da erosão. Portanto, esta lei recente alerta para a necessidade de se combater os efeitos da erosão. Também no outro inciso, inciso I, alerta para o aproveitamento racional e eficiente do solo. E aqui isto leva-nos àquilo que já foi falado neste evento, que é a aptidão dos solos. A melhor política para a utilização correta dos solos é utilizar a aptidão dos solos como ferramenta de política de uso do solo. O solo deve ser usado para o fim que melhor se apropria, de acordo com as suas características e localização. E também fala em requalificação das áreas degradadas, o que nos remete para um conjunto de princípios gerais desta mesma lei, nos quais se incluem
a solidariedade inter e intrageracional, portanto, preservar os solos não só agora, mas para as futuras gerações, o princípio do poluidor-pagador, que já foi referido neste evento, mas que também já está consagrado na lei de política do uso do solo portuguesa, e a noção de recuperação, ou seja, o princípio do poluidor-pagador tem que levar à recuperação do que está degradado por quem degradou, de forma pedagógica ou coerciva, tal como o promotor Valera falava. O princípio do poluidor-pagador não é, em primeira análise, para aplicar do ponto de vista coercivo, mas do ponto de vista pedagógico, levando o promotor maior ou menor, o promotor de maior dimensão ou o promotor de menor dimensão, a recuperar o que está degradado, aplicando-se o princípio de forma adequada também à capacidade económica de cada um desses produtores. Para além da política, Portugal também já tem um ordenamento jurídico de governança, ou seja, regras, uma lei que estabelece as regras para a utilização dos solos. Ou seja, a governança vai um pouco mais além da política, estabelecendo condições específicas para a utilização dos solos. E essa lei, também geral, que não se aplica só aos solos, aplica-se a todo o uso do solo, seja urbano, seja industrial, mas também o solo rural, e aí tem um pouco a ver com o que nós tratamos aqui, a componente agrícola e os problemas erosivos, que é o Decreto-Lei número 80 de 2015, portanto também uma lei geral, uma lei recente, desculpem, que estabelece uma hierarquia de regras de âmbito nacional, regional ou local para a implementação das políticas. E em particular, uma vez que vai ser usada no exemplo concreto que eu vou apresentar, há uma lei em concreto que é a lei que lida com a proteção dos recursos naturais, incluindo o solo, onde se inclui a proteção contra a erosão. Na passagem da governança, da política para a governança, é necessário estabelecer métricas. As regras que se aplicam ao uso do solo têm que ser, digamos, traduzidas de forma objetiva para que possam ser implementadas na realidade, para que possam ser levadas ao produtor e ser aplicadas. E para isso têm que ser definidas métricas, números ou regras objetivas para que todos tenhamos que cumprir essas regras. Eu faço uma reflexão nesta altura acerca da relação entre a política, as métricas e a governança. No meu entender como cientista, só é possível aplicar bem a governança, ou seja, só é possível que todos cumpramos as regras que são estabelecidas se houver uma base científica alargada de conhecimento. Eu coloquei ali duas pirâmides, uma com o vértice virado para cima, portanto com a base alargada em baixo, e outra com a base alargada em cima. Na minha opinião, a que melhor traduz as boas práticas da aplicação da governança é a que está do lado esquerdo, porque assenta numa base científica alargada, portanto o conhecimento científico sobre o uso dos solos deve ser multidisciplinar para que se entenda como é que a erosão acontece, como é que os processos erosivos se desenvolvem, como é que se pode passar essa informação à política. Portanto, a base científica do uso do solo deve ser alargada, depois deve ser simplificada na transmissão dessa informação científica à política, digamos, há pessoas como o promotor Valério e outros promotores que lidam com as leis, deve chegar uma informação já simplificada, que depois ainda será transformada em métricas, em números, de maneira a poder ser aplicada como regras de governança. Este é o meu entendimento.
Se não for feito assim, então temos situações que já foram referidas neste evento, da existência de inúmeras métricas, desconectadas umas das outras, que ninguém se entende e, portanto, as regras acabam por perder eficácia. Portanto, este é o meu entendimento relativamente à relação entre a ciência, a política, as métricas e, no final, a governança. Além da hierarquia ser esta, ou seja, a base dele seja mais alargada no fundo para se tornar mais objetiva na parte superior, tem que haver uma ligação entre todos estes atores. Porque a ciência é feita por cientistas, a política é feita por políticos, no meio está quem faz as leis, portanto o Ministério Público, e se estas entidades estiverem desconectadas, a governança acaba por não ser possível de implementar, porque cada um fica no seu quadradinho, como o promotor Valera disse. Se agora nos focalizarmos um pouco mais no que diz respeito aos solos, eu começo novamente pela política, pela governança e pelas métricas. No que diz respeito ao solo, concretamente, a proteção do solo contra a erosão em Portugal é regida pela lei, pelo Decreto-Lei 166 de 2008, que diz respeito à proteção de todos os recursos naturais, incluindo o solo. A governança é determinada por uma portaria que estabelece as condições de utilização nas zonas protegidas. Portanto, a política estabelece as zonas que são protegidas para a conservação do solo. A governança, esta portaria, determina as regras de utilização. Uma vez que as zonas protegidas não são de preservação permanente, pode haver utilização dessas zonas para determinadas atividades, desde que cumpram determinadas regras. No que diz respeito à utilização de áreas com risco de erosão, portanto, zonas suscetíveis à erosão, a métrica que é utilizada é apenas a declividade do terreno, considerando-se que estão sujeitas à proteção contra a erosão zonas com declividade superior a 30%. Eu vou apresentar um exemplo concreto para verificar se esta métrica é aceitável ou se esta métrica funciona bem, no fundo para chegar a tomar consciência se a governança que é implementada em Portugal para a proteção dos solos é adequada ou não é adequada. Está bem que um exemplo só não faz regra, mas um exemplo permite alertar para os problemas da governança. Eu não posso trazer aqui um exemplo sobre pastagens, porque em Portugal não temos esse problema com a dimensão que existe no Brasil. Mas temos outros problemas, né? E então eu vou trazer uma situação que é, também não digo que seja a única, para não catalogar essa atividade como a que mais dano provoca em termos de erosão, mas é uma das que, de facto, preocupa quem trabalha na conservação do solo, que é a plantação de vinhas. Nós temos, em Portugal, é um país produtor de vinho e muito bom vinho. Quem vai a Portugal e gosta de vinho, de facto, vem de lá muito satisfeito com o vinho que se produz, que é de muita qualidade, e é uma das atividades económicas em crescendo, portanto, em quantidade e qualidade, mas a vinha necessita de condições específicas para ser plantada. Ela necessita de terrenos de xisto, aí entramos no domínio da geologia, enfim, que não vou incidir muito sobre isso, mas necessita de ser plantada em terrenos, normalmente é plantada em terrenos acidentados, em terrenos com declividades muito acentuadas, porque necessita da exposição solar para fazer o aumento do grau alcoólico do vinho. E então, há inclusivamente uma região em Portugal, há várias regiões demarcadas, mas o exemplo que eu vou falar é a região demarcada do Douro,
onde se produz o vinho do Porto, mas também muitos outros vinhos de mesa, de uso corrente, uma vez que o vinho do Porto é um vinho doce, é um vinho mais entradas, não é propriamente um vinho que se bebe à refeição, porque é um vinho com um teor alcoólico muito elevado, mas nos últimos anos assistiu-se à utilização da região demarcada do Douro para a plantação de vinhos de mesa, o que levou a uma cobertura praticamente integral dessa região demarcada do Douro com vinhas. E, portanto, é uma zona onde pode ser feito um estudo de verificação se as regras de governança relativamente à erosão dos solos são adequadas ou não são adequadas. E, portanto, usando o exemplo das vinhas como exemplo para proceder a essa análise, a regra de governança diz que a plantação de vinhas é admitida desde que seja garantido que as ações, ou seja, a plantação, minimizam o seu impacto na erosão dos solos. Embora esta afirmação seja relativamente vaga, o que está aqui subjacente é a implementação de práticas de conservação, nomeadamente terraceamento com muros, drenagens periféricas, aplicação de coberturas para a proteção dos solos, etc., etc., de maneira que protejam a erosão dos solos. E, portanto, eu fui escolher uma bacia hidrográfica, uma vez que a bacia hidrográfica, na política do uso do solo, deve ser a unidade territorial de gestão, porque a erosão acontece no interior da bacia hidrográfica, devido aos gradientes topográficos que se geram e à circulação da água superficial, e, portanto, deve ser essa a unidade territorial de gestão. E eu fui escolher uma bacia hidrográfica praticamente completa, portanto, plantada por vinha, e onde se cumprem as regras de governança. Portanto, a bacia hidrográfica que eu selecionei para a apresentação de um exemplo de governança de solos de proteção contra a erosão foi a bacia hidrográfica da Ribeira da Meia Légua, portanto, e foi um trabalho que acabou por ser publicado numa revista já em 2014. Esta bacia hidrográfica localiza-se na região de Trás-os-Montes, nomeadamente na região demarcada do Douro, onde a vinha é a plantação predominante. Se observarem o mapa do uso do solo, verificam que toda aquela zona verde, que é a dominante, é essencialmente vinha. Depois há outros usos menores, mas 80% ou mais de 80% desta bacia hidrográfica é uma bacia hidrográfica composta por vinha. E, portanto, fazer um estudo de governança de solos nesta bacia hidrográfica é pertinente, uma vez que tem uma monocultura e, portanto, os efeitos sobre a erosão não poderão ser atribuídos a outros usos que não a vinha. Como eu vos disse, as vinhas têm que ser plantadas em zonas declivosas e toda a região demarcada do Douro é uma zona de declividades muito acentuadas. Na bacia da Ribeira da Meia Légua, toda aquela zona que está ali a um rosa escuro são declividades muito elevadas, ou seja, declividades acima de 24%. E, portanto, devido a isso, de acordo com as regras de governança dos solos, toda essa zona foi classificada como protegida por ser uma zona suscetível à erosão. Como vocês podem observar, além desta cor rosa escuro que determina as zonas de declividade, tem uma trama de linhas oblíquas que representa a proteção legal. Portanto, toda a área da bacia que está com aquela trama de linhas oblíquas é uma zona que tem proteção legal contra a erosão. Portanto, toda a atividade que seja implementada naquelas zonas com trama está sujeita a práticas de conservação específicas para proteger os solos contra a erosão. E, de facto, as plantações de vinhas que se
utilizam nessa bacia hidrográfica estão, em grande parte, a cumprir as regras de governança dos solos, uma vez que, feito o mapeamento das práticas de conservação implementadas em cada zona, verifica-se que, de uma forma ou de outra, ou através de patamares, ou através de muro, ou através de drenagens, todas aquelas manchas que estão com cores diversas representam zonas onde foi implementadas práticas de conservação. Ou seja, se estamos numa zona com plantação de uma determinada atividade, neste caso a vinha, se essas zonas cumprem as regras de governança, então, no sentido de proteger os solos contra a erosão, então a conclusão ou a expectativa era que nessa bacia hidrográfica não houvesse erosão excessiva, porque erosão existe sempre, perdas de solo existem sempre, elas espera-se que sejam elevadas, uma vez que as zonas de declividade acentuada têm sempre perdas de solo acentuadas, mas que não fossem excessivas, ou seja, esperava-se que as perdas não excedessem a capacidade tolerável do solo, portanto, ficassem abaixo das perdas toleráveis, ou seja, não existisse zonas consideráveis em risco de erosão, né? E, portanto, nós, para testar essa hipótese, o que é que fizemos? Fizemos o cálculo das perdas de solo. Fizemos o cálculo das perdas de solo utilizando a ferramenta mais comum que todos usam e continuam a usar, porque é uma ferramenta que, de facto, funciona com bastante rigor, que é a equação universal das perdas de solo, e medimos essas perdas de solo em toda a bacia. Reparem que há zonas com perdas de solo relativamente acentuadas, portanto, aquelas zonas ali assinaladas a vermelho, e outras com perdas relativamente baixas, cerca de 2 a 4 toneladas por hectare ano, e enquanto nas zonas vermelhas e laranjas temos situações acima de 20 a 50 toneladas por hectare ano ou mais. Mas isto são as perdas de solo calculadas pela EUPS, que depois também foram validadas em alguns locais, porque para nós não termos somente um cálculo numérico, um cálculo cartográfico, nós, em alguns locais, estimamos as perdas reais de modo a calibrar o próprio modelo. Portanto, estas perdas de solo são efetivamente perdas reais que depois nós fomos comparar com as perdas toleráveis, considerando o tipo de solo que existe na bacia hidrográfica. Os tipos de solo que existem na bacia hidrográfica estão ali representados, essencialmente são antrossolos, portanto são solos produzidos pelo homem para a plantação da própria vinha, uma vez que a região é muito declivosa, portanto não há praticamente solo e, portanto, é necessário produzir solo através da quebra da rocha até atingir um nível de solo, e esse tipo de solos são chamados antrossolos. E depois também temos fluvissolos, que são os que existem na Ribeira da Meia Légua, portanto no leito da Ribeira da Meia Légua, e o restante são aquilo que nós em Portugal chamamos litossolos, são solos esqueléticos com muito pouca profundidade, atingem 20, 30 centímetros de profundidade, não mais do que isso. E as perdas toleráveis estão aqui representadas, que vão desde cerca de 15 toneladas por hectare ano até cerca de 3,83 toneladas por hectare ano. Quando nós colocamos estes valores nos respectivos solos, portanto na cartografia de solos, e comparamos estes valores com as perdas reais, chegamos ao mapa de risco de erosão, que é este mapa que está aqui representado. Todas as zonas que estão representadas a castanho são zonas que têm risco efetivo de erosão. E, portanto, enfim, a expectativa que nós tínhamos de ter áreas pequenas ou nenhumas com risco efetivo de erosão, ou seja, com perdas acima das perdas toleráveis, enfim, não foi concretizada. E, portanto, temos que perguntar porquê. E quando olhamos com algum detalhe para este mapa, nós, em cima das cores do branco, ou seja, da cor onde não há risco de erosão, que é estas zonas brancas,
e estas zonas castanhas, nós sobrepusemos as zonas de proteção legal, portanto, as zonas classificadas como protegidas contra a erosão. E nós verificamos que existem zonas protegidas que têm risco de erosão e existem zonas que têm risco de erosão que não foram protegidas. Portanto, temos as duas situações. E, portanto, há aqui, se calhar, mais do que um problema a resolver, não é só um problema a resolver. Em termos de quantificação, nós temos que a bacia tem cerca de 1.828 hectares total. As zonas protegidas, que nós chamamos ali REN, porque é Reserva Ecológica Nacional, são as zonas protegidas contra a erosão, é cerca de 44% da bacia hidrográfica, mas depois temos zonas com risco de erosão dentro desta zona, cerca de 15% da área, e temos zonas em risco de erosão fora das zonas protegidas, também cerca de 15% da área. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar totalmente correto. E podemos considerar que ou a governança não está totalmente correta e, portanto, poderá haver zonas onde as práticas de conservação, embora estejam implementadas, não estejam corretamente implementadas, mas também poderá haver um problema da métrica que se utiliza para definir as zonas a proteger. E, portanto, temos aqui um duplo problema que quisemos analisar. Onde é que está o problema para haver 30% da área de uma bacia hidrográfica que deveria estar totalmente protegida contra a erosão e não está, porque 30% dessa área apresenta risco de erosão. E então fomos à procura, enfim, de compreender o problema. E para compreender o problema, não sei porquê falar da AMCED, ou seca-me a garganta, nós, talvez por a ligação com outras pessoas e com agrónomos, nomeadamente aqui com o nosso professor Renato, que é o adepto da aptidão dos solos, por esta contaminação positiva existente entre dois países, entre duas pessoas. Eu não sou agrónomo, eu sou hidrogeólogo, eu sou geólogo e hidrogeólogo. Mas a contaminação que tenho recebido de muitas pessoas, desde promotores, desde agrónomos e outros colegas de outras áreas, me levaram a pensar que se calhar o problema está na aptidão. A regra de governança tentou ser simplista ou simples e tornou-se simplista. Usar a declividade foi uma forma de simplificar a ciência que está por trás, mas tornou-se simplista. Portanto, tornou apenas um parâmetro para definir a governança dos solos contra a erosão e tornou-se simplista porque deixou 30% da área, de uma área numa bacia hidrográfica em concreto, fora dessa proteção, uma vez que ela apresenta risco de erosão efetivo. Então, nós, no nosso estudo, tentámos ir procurar um outro parâmetro para tentar explicar o porquê desse erro que aconteceu na governança dos solos. E então fomos buscar a aptidão. A aptidão é, enfim, o uso natural do solo. Cada solo tem um uso natural e deve-se respeitar esse uso natural para que não ocorram fenómenos excessivos, ou não ocorra a amplificação de fenómenos, nomeadamente a erosão. Nós iremos ver um pouco mais à frente que o desrespeito pela aptidão não interfere só com a erosão dos solos, mas interfere com tudo o que acontece dentro da bacia hidrográfica. Qualidade da água, biodiversidade, degradação em geral. E nós iremos tomar conta um bocado disso. E então, a aptidão pode ser definida de muitas formas ou abordada de muitas formas, mas para não entrarmos em modelos demasiadamente também complexos, nós utilizamos como modelo de definição da aptidão o modelo do Ruggles Number, que entra com a declividade, que foi o parâmetro usado pela governança em Portugal, mas também com a densidade de drenagem. Se virmos ali, a declividade é o que foi definido para as zonas de proteção contra a erosão dos solos, mas a aptidão dos solos define-se também através da densidade de drenagem. É só mais um parâmetro, mas vamos ver que o impacto de incluir esse parâmetro
é significativo. Outro conceito que esse sim é totalmente da cabeça do professor Renato, portanto, tem origem no professor Renato, é a noção de conflitos de uso. O conflito de uso é aquele uso atual que não respeita o uso natural ou a aptidão. Quando não respeita, há um conflito. E quanto mais se desvia do uso natural, maior é o conflito, maior é o impacto desse desvio sobre vários processos, e não é só a erosão dos solos, né? E quando eu falo em desvio, é, por exemplo, uma zona que devia ter floresta e tem agricultura, tem um desvio enorme relativamente ao uso natural. Então, esse conflito é grande e, portanto, espera-se que provoque um impacto grande sobre o sistema que é a bacia hidrográfica, nas suas múltiplas vertentes. Na definição da aptidão na bacia hidrográfica da Ribeira da Meia Légua, usando o Ruggles Number, chegamos a esta divisão, em que temos aqui zonas que, de facto, podem ser usadas para a agricultura em geral, neste caso, a vinha. Temos zonas que deviam, ou que deveriam, o uso natural é a floresta, e temos zonas urbanas, neste caso, e temos zonas intermédias com uso de pastagem e floresta. Quando comparamos o uso atual, foi o mapa que eu apresentei inicialmente, que tinha a vinha e outros usos, com a aptidão, verificamos que existem zonas em conflito de uso, que são as zonas que têm aquela trama, que têm esta trama quadrangular em cima de quê? Das zonas com risco de erosão. E o que é que nós chegamos à conclusão? É que aquelas zonas, os 30% de área com risco de erosão, está grande parte em cima de zonas com conflito de uso. Se virmos esta zona aqui e estas zonas aqui, são as que mais apanham zonas com risco de erosão. Ou seja, se nós tivéssemos usado a aptidão na governança dos solos, iríamos conseguir proteger as zonas suscetíveis à erosão, não só aquelas que protegemos usando a declividade, mas também usando a densidade de drenagem e, portanto, iríamos abranger estas zonas de proteção e, portanto, conseguiríamos reduzir praticamente a valores residuais as zonas com risco de erosão. O que é que ficaria? Estas zonas aqui, que representam cerca de 10% de zonas. Nestas zonas, provavelmente, as práticas de conservação não estão a ser aplicadas corretamente, mas isso, atingir o ideal, é praticamente impossível. Mas reduzir de 30% para 10% das áreas com risco de erosão, apenas acrescentando mais um parâmetro, que é a densidade de drenagem, formando a aptidão à governança, acho que era uma medida muito concreta e simples para se resolver o problema do risco de erosão na Ribeira da Meia Légua, que é um exemplo que pode ser transposto para outras zonas de vinha em Portugal, mas também para o Brasil, nas zonas de pastagem degradada, até porque a teoria dos conflitos surgiu no Brasil, não surgiu em Portugal. Eu apenas a importei e a roubei ao Renato para fazer este estudo. Não a roubei porque ele também é autor deste artigo. Que conclusões então é que se podem tirar deste trabalho que foi feito? Diz ali que, independentemente de se aplicar a governança em vigor, ou seja, implementar práticas de conservação com vista à minimização da erosão, 30% das áreas abrangidas pelo regime jurídico da REN, ou seja, áreas protegidas contra a erosão dos solos, prevendo a prevenção da erosão dos solos, apresentam risco efetivo de erosão por apresentarem perdas de solo superiores às toleráveis. 30%. Essas áreas podiam deixar de estar em risco se a métrica adotada na identificação das áreas de REN não se resumisse ao declive, à declividade, mas considerasse a aptidão. Neste caso, declive, já incluído, mas também a densidade de drenagem. Outra conclusão é que a adoção da aptidão estenderia
as áreas de REN, portanto, os setores protegidos, a setores atualmente não protegidos por este regime jurídico, nomeadamente áreas com densidade de drenagem elevadas da cabeceira da bacia. São aquelas zonas da periferia da cabeceira da bacia, da zona da divisória das águas, que estão neste momento com elevado risco de erosão e não têm qualquer proteção jurídica. E, portanto, com esta medida poderíamos reduzir ou eliminar o risco de erosão nestas áreas. Nas áreas em conflito, que têm e devem ser identificadas, o uso dos solos deveria obedecer a práticas de conservação mais restritível, sendo preferível a eliminação do conflito, ou seja, o retorno ao uso natural. Eu sei que isto, do ponto de vista prático, às vezes pode não ser execuível e, por isso, é que, no meu entender, eu coloco as duas condições. Ou se aplicam práticas um pouco mais restritivas, se não for possível retornar ao uso natural. Também alerto para que haverá outras métricas, ou haverá métricas complementares que poderiam ser usadas no contexto da erosão dos solos, nomeadamente a suscetibilidade magnética, que é um parâmetro que poderia servir ainda mais para a validação no terreno, uma vez que a aplicação da governança no encontro do produtor deve ter métricas de validação no terreno para que o produtor entenda mais facilmente que tem que mudar o paradigma, que tem que mudar de atitude. Portanto, se forem só métricas, enfim, que o produtor possa ter mais dificuldade em entender, a governança poderá não ser totalmente eficaz. E, portanto, devemos complementar as métricas da aptidão com métricas de validação no terreno, esta ou outras. Ora bem, como eu vos disse, a questão da degradação dos solos é um problema entre um problema maior. E a questão dos conflitos ambientais é um assunto que me apaixonou desde o início. Eu, se calhar, sou mais apaixonado pelo tema dos conflitos ambientais do que o próprio guru dos conflitos ambientais, porque tenho sido um ativista de divulgar cientificamente a questão dos conflitos de uso, porque é um conceito e uma metodologia que de facto funciona. E tudo o que é simples funciona. E aqui, se me permite chamar o maluco do Renato, é de facto uma pessoa com ideias fantásticas, simples, mas que funcionam. Funcionam mesmo. E por isso é que nós já conseguimos publicar uma boa dezena de artigos sobre conflitos ambientais nas melhores revistas na área do ambiente. Não publicamos em revistas fracas, publicámos tudo em revistas, ou seja, sujeitámos esta ideia maluca ao escrutínio da comunidade científica internacional, sempre com sucesso. E, portanto, acho que foi bem aceito, é uma metodologia que funciona e que permite alertar para o impacto que o uso inadequado da terra tem, que não é só na erosão dos solos. A erosão foi o exemplo concreto que eu dei, porque foi ao encontro do que me foi pedido para falar, métricas para o combate à erosão dos solos, mas eu aproveito a oportunidade para falar no conjunto de impactos que já foram detectados e já foram publicados em várias revistas e que foram sumariados em 2018, este ano, num artigo, numa revista chamada Current Opinion in Environmental Health and Environmental Science and Health. É uma revista recente, muito boa, portanto, onde a gente conseguiu publicar um resumo de todos os impactos que podem surgir com o uso inadequado dos solos. E esses impactos englobam a erosão dos solos, perda de matéria orgânica, principalmente nesse caso, a deterioração da qualidade da água, fragmentação de habitats, perdas de biodiversidade, que no final gera a degradação total do ambiente no interior da bacia hidrográfica. Quem quiser e quem tiver interesse pode pesquisar Environmental Land Use Conflicts no Google e encontra uma série de artigos que nós publicamos sobre isso, onde se documenta extensivamente o problema dos conflitos de uso e os impactos ambientais que têm. No final, leva-se à degradação total do ambiente, que engloba todas estas vertentes. E, nesse sentido,
ainda neste mesmo artigo, nós enquadramos o problema dos conflitos de uso e dos impactos que esses conflitos de uso provocam no seio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU. E no âmbito desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ONU pretende criar ecossistemas sustentáveis, autossustentáveis, que são ecossistemas onde o solo, a água, o ar, a biosfera e o homem possam ter, digamos, atividades que se desenvolvam a economia, mas que se autossustentem, que não sejam, que não degradem, que não provoquem a degradação em nenhuma destas vertentes. Mas, antes da autossustentabilidade, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ainda admitem um conceito que ainda é pouco conhecido, que é o conceito da neutralidade da degradação, que é um conceito um bocado, enfim, transitório, porque diz que se degradar, mas se compensar com recuperação, existe uma neutralidade da degradação. É um conceito transitório, porque o objetivo é sempre a sustentabilidade dos ecossistemas, é não degradar, é ter sistemas produtivos que preservem o ambiente e não degradar ali para recuperar acolá, para manter a neutralidade. Mas esse conceito está estabelecido nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Não fui eu que o defini. E nós neste artigo, que estão ali os autores, é aquilo que nós chamamos os mosqueteiros do Grupo Polos, salientamos que com conflitos ambientais, o círculo da degradação-recuperação, que leva à neutralidade, é amplificado se houver conflitos ambientais. Tudo o que ocorre de degradação que tem que ser recuperado até se atingir a sustentabilidade dos ecossistemas é sempre amplificado se houver conflitos de uso, a todos os níveis. A gente já estudou no solo, na água, na biodiversidade, no homem e no ar não temos artigos nesse aspecto, mas nos outros temos. E, portanto, só para terminar, assim como se falou na questão económica, se nos solos se falou nos custos que a degradação implica, a nível da degradação global, o custo estimado pela ONU é de cerca de 500 bilhões por ano, resultantes da degradação global dos ecossistemas, não só dos solos, mas de tudo o que envolve a degradação. E, portanto, não há forma como controlar isto, retornando ao diagrama que o nosso promotor gosta muito, que é o diagrama do poluidor-pagador, em que, de forma pedagógica, preferencialmente, mas se não de forma coerciva, alguém tem que pagar por isto, alguém tem que mudar o paradigma para que não haja este custo ambiental que já está estimado e que só se pode agravar se não se tomar medidas em contrário. Muito obrigado. Viu, professor Pacheco? Quando eu fiz o meu doutorado, eu trabalhei com essa questão do conflito de uso. Eu acho que a solução é por aí, é você ter sempre, usar o solo na máxima capacidade que é permitido, né? Mas o maior problema é você estabelecer esse limite para a questão da governança, do governo, etc. Entendeu? E que eu acho que ainda é um problema, no caso, por exemplo, do Brasil, né? Neste exemplo que eu dei, usando uma métrica simples de avaliação da aptidão, que eu reconheço que, se calhar, também é simples, não sei se é simples demais, porque a forma como nós temos usado a aptidão usando o RN, ela tem funcionado em muitos exemplos que nós temos dado. E, neste caso, nós chegamos à conclusão que, de facto, as zonas de risco de erosão que fugiam, que não estavam explicados, os 30% da área que mantém o risco de erosão, não obstante os agricultores implementarem práticas de conservação, têm a ver com conflitos de uso, avaliados por uma métrica muito simples. Agora, é lógico que as métricas têm que ser adaptadas aos contextos regionais. Se calhar no Brasil pode-se usar uma métrica destas para definir a aptidão. E se por acaso
na implementação dessa métrica, chegar-se à conclusão que não é eficaz, ou totalmente eficaz, pois se calhar tem que ir um pouco mais além, porque, no meu entendimento, a ciência é o que está na base de tudo, mas também não pode ser totalmente, quer dizer, não pode ser transmitida na sua integralidade para a política, porque senão não é execuível. A política tem que ser baseada numa simplificação da ciência, porque a ciência abrange múltiplas questões. E há sempre questões por resolver na ciência. A gente, quando resolve uma questão, aparecem 50. Isso é o princípio da ciência, não é? E, portanto, não é possível passar integralmente os conceitos científicos para a política e para a governança, tem que se simplificar de acordo com o estado da arte que existe a cada momento, não é? Portanto, a governança também não é, nem a política não é uma questão estática, é uma questão dinâmica ou temporal, porque a ciência avança e, portanto, aquilo que a gente aplica hoje, se calhar não aplica amanhã. E, portanto, a governança e a política têm que se adaptar à evolução da ciência. Mas tem que ser sempre passada de uma forma simplificada, porque senão não é possível aplicar. O promotor está sempre à perna. Onde é que estão as métricas? Onde é que estão as métricas? Ou seja, onde é que estão os números? Onde é que está? Como é que eu posso aplicar? Ora, eu não posso levar 500 artigos científicos para dentro de uma lei. Eu tenho que resumir, não é? E depois fornecer um produto, uma métrica, uma técnica que permita uma aplicação, mas razoável. Ou seja, tem que ser simples, mas não pode ser simplista, não é? Porque senão não funciona. E o mais importante é a parceria. A gente está aqui porque cientistas e o Ministério Público se entendem. Isto não acontece sempre. Eu diria que, infelizmente, ainda é exceção. No Brasil como em Portugal. Não é? Só quando passar a ser a regra, a parceria entre o Ministério Público, quem faz as leis, quem implementa as políticas e a ciência, quando houver parceria real, então aí é capaz de haver casos de sucesso, não é? Os casos de sucesso de governanças que funcionam. Uma outra pergunta, qual que a escala que vocês trabalharam? Vamos lá ver, a gente aqui, a escala das imagens, nós tínhamos, por exemplo, o modelo digital do terreno é de 25 metros. Nós tínhamos um modelo raster, base de 25 metros. Né? Pronto, usámos isso. Agora, as escalas não eram todas iguais, porque, por exemplo, a escala dos solos, o mapa de solos, a base era 1/100.000. Nós não temos inferior. Né? O uso do solo, nós não temos inferior, quer dizer, não temos superior, a escala mais detalhada. Por exemplo, o uso do solo é 25.000, já é bom. Né? Os sistemas de informação geográfica acabam por conseguir agregar tudo numa só escala, né? Mas a base, que é a que interessa, tem o rigor. Né? O solo, de facto, era onde tínhamos menos resolução, mas não há, porque usámos a base do Ministério da Agricultura e a melhor base que existe é 100.000. Parabéns pela palestra, muito bom. Obrigado. É uma questão até mais, num certo sentido, de curiosidade. Né? No caso de Portugal, o trabalho do especialista, se puder tiver essa informação, o especialista em meio ambiente, o gestor ambiental, o profissional de mercado, como que é essa dinâmica em Portugal? Assim, a gente tem um sério problema no Brasil, que é a governança a partir, digamos assim, uma participação de governança do profissional do meio ambiente aqui, porque um grande conflito na questão do desmatamento, deflorestamento, e aquele mínimo que se tem que respeitar é um grande problema, e a gente está na luta para tentar reaver aquilo que foi perdido no seu grau máximo. Né? Agora, Portugal, por uma história mais longa, território menor, esse trabalho do profissional, isso acontece lá também, essa questão da conservação. Mas já está a falar no âmbito da fiscalização. Não é na produção da lei. Não, tem uma lei, tem uma gestão da lei, tem a questão da lei que é colocada, e tem o trabalho do profissional do meio ambiente. Que o que trabalha no terreno, né? Exatamente. Existe essa... Existe, vamos lá ver, em Portugal a tendência para não cumprir a lei é grande, não é? Isso é igual, acho que é igual em qualquer parte do mundo, ou seja, se não houver uma fiscalização
correta dos procedimentos, a tendência para não cumprir a lei é grande. E depois recuperar aquilo que foi feito mal, é muito mais difícil do que não fazer mal, não é? Isso também acontece lá em Portugal. Agora, em regiões demarcadas, por exemplo, a região demarcada do Douro é uma região muito controlada, até porque ela é património mundial, foi classificada há pouco tempo como património da humanidade, não é? E, portanto, as regras nessas zonas são muito mais rígidas e por isso é que as práticas de conservação ali foram implementadas em grande medida, não é? E, portanto, mas eu, por exemplo, já participei num parecer, num estudo de um produtor de vinho, né, que queria implementar uma vinha numa zona com uma declividade acima do que estava permitido, né? E então eu tive que fazer um estudo, participei num estudo desses, onde acabei por ter que dizer ao produtor ali sim, ali não. Porque havia zonas onde não era possível, ou seja, as entidades oficiais tinham razão em não permitir a plantação dessas vinhas porque eram declives extremamente acentuados, que não havia qualquer tipo de prática de conservação que permitisse. Então o que é que eu propus? Que se mantivesse a vegetação nativa nesses sítios, uma vez que está instalada e protege o solo já há muitos anos, e ele acabou por fazer uma coisa muito interessante, que em vez de terracear aquilo tudo muito mais fácil, porque se fosse, quando é grandes extensões, fazer o terraceamento contínuo é muito mais fácil para a maquinaria, mas ele fez assim uma espécie de mosaico, onde deixou aquelas zonas, e agora é um ex-libris, né? Ele na altura não gostou, mas depois agora quem vai àquela vinha, ele apresenta aquilo como um exemplo de boas práticas e de um ex-libris de proteção da natureza, porque mistura a vinha com zonas, uns spots de vegetação nativa e acabou por resolver o problema. Às vezes o que interessa é a boa vontade, não é? E ao princípio houve uma certa resistência, porque quem planta vinha em grandes quantidades, quer dizer, quer terracear e andar tudo a direito, do ponto de vista da execução é mais prático. Mas esse é um exemplo onde eu participei, onde o Ministério do Ambiente acabou por dar um parecer positivo, condicionado ao projeto que foi apresentado de preservação das áreas mais críticas, que ele depois acabou por dar a volta à questão a favor dele, apresentando-o como um exemplo de boas práticas. Isso é política, não é? Quer dizer, quem lá vai agora, o comerciante que lá vai comprar vinha, ele apresenta, estão a ver, nós plantamos vinha, mas com sustentabilidade. Só custo é o início, depois as coisas viram um bocado ao contrário, e ele aproveitou isso também do ponto de vista económico, porque quem compra diz, não, eu compro alguém que vende vinho numa vinha com toda a sustentabilidade. Professor Pacheco, meu nome é Alexandre e eu sou servidor do MP, auxilio o Dr. Carlos Valera, e eu sou testemunha de que, na prática, ele vem tentando, né, no gabinete e com outras ações, por exemplo, nos conselhos que a gente tem aqui, está fomentando essa discussão e tentando pragmatizar aquilo que é produto, né, dos trabalhos, enfim. E aí, na apresentação que o senhor fez, foi constatado que haveriam outras variáveis, né, além daquelas previstas na legislação. Exatamente. E a minha curiosidade é saber como que, lá em Portugal, na prática, o senhor lida, né, juntamente com os colegas da academia, como que se dá essa interface da academia, como, por exemplo, com o Ministério Público ou com outros setores? Como que se implementa essas outras iniciativas? A legislação não obriga, né, o produtor, por exemplo, a tomar alguns cuidados, como foi aí exposto. Então, pro forma, ele está cumprindo a legislação. Mas, em relação às boas práticas, como que funciona esse fomento? Como que se dá essa interface com os diversos setores para ampliar aí essa governança? O senhor, por exemplo, conversa com o Ministério Público lá, como que se dá isso? Vamos lá ver. Já entramos um pouco no domínio da relação da universidade com as instituições
administrativas e os agentes que fazem as leis. Eu com os agentes que fazem as leis, de facto, não tenho muito contacto lá em Portugal, mas com quem implementa as leis, quem aplica a governança, que são as entidades administrativas, no caso, a Agência Portuguesa do Ambiente, nós temos uma Agência Nacional de Proteção do Ambiente, que depois tem delegações regionais, porque temos que perceber que Portugal é um país muito pequenino, não é? Portanto, é possível fazer leis nacionais, porque o país é relativamente homogéneo, tem heterogeneidade, mas é relativamente homogéneo, portanto, será mais fácil fazer leis em Portugal, se calhar no Brasil, devido à dimensão e à heterogeneidade do país. E o que é que acontece? Eu também participo muito em projetos de natureza público-privada, ou seja, de interface entre a universidade e empresas privadas. E o que é que acontece? No âmbito do desenvolvimento dos projetos, nós, em conversas com outros técnicos, com os técnicos da administração, detectamos que há muitas questões que não são aplicáveis. Nós temos essas discussões de trabalho, porque eu faço um projeto, por exemplo, a mim, uma empresa encomenda à universidade um projeto. Eu faço esse projeto de acordo com a lei, mas no trabalho da lei a gente percebe que há questões que não se aplicam, que não é possível aplicar, estão mal fundamentadas, mas são a lei. E enquanto são a lei, nós temos que fazer os projetos dessa forma. Quando apresentamos os projetos e quando depois sofremos a fiscalização da atividade por parte das entidades administrativas, o que acontece muitas vezes é que há alguma benevolência das entidades administrativas para com aquelas situações que estão na lei, mas que eles próprios também reconhecem que não são possíveis de aplicar ou que não foram bem fundamentadas. Quer dizer, cumpre-se a lei, mas nessas questões o que muitas vezes acontece são recomendações para que se faça assim ou se faça assado, que depois no final, passado alguns anos, acaba por, na renovação das leis, por exemplo, esta lei de política do uso do solo é de 2014, eu já trabalho em projetos há 30 anos, já passei por outras leis que eram muito piores que estas. Por exemplo, a questão do princípio do poluidor-pagador e não constava em leis anteriores. E, portanto, a questão do uso racional e eficiente do solo, embora não esteja lá a designação de aptidão, tem um bocado isso a ver. E, portanto, as leis vão um bocado evoluindo, muito também pelos resultados de trabalho de técnicos, porque depois nós não somos chamados, os técnicos das universidades, não somos chamados muito a participar nas leis, mas as entidades administrativas que estão na governança, né, os técnicos, muitas vezes são consultados para a verificação do que é eficaz e o que é que não é eficaz. E as novas leis que vão saindo têm saído com algumas melhorias. Por exemplo, a questão da Reserva Ecológica Nacional, que protege todos os recursos naturais, não é só o solo e a erosão dos solos, era uma lei muito compacta, muito linear aqui há uns anos, nem sequer discriminava várias questões relacionadas com os recursos naturais a preservar. Por exemplo, a água, os solos, as zonas de inundação, etc, etc. Tudo isso foi discriminado ao longo dos anos. Porquê? Porque muitos projetos que eram implementados não tinham aplicabilidade prática porque a lei estava mal fundamentada e, portanto, os técnicos aplicavam a lei, tem que aplicar, os projetistas faziam os projetos de acordo com a lei, mas todos chegavam à conclusão que alguns aspectos da lei não eram aplicáveis e eles acabaram por ser modificados. É um processo gradual que acontece um bocado desta maneira. Eu, pelo menos, é a experiência que eu tenho como projetista também, enfim, que faço projetos para entidades que me pedem à universidade, eu faço projetos e tenho este contacto com técnicos da administração. Agradecemos, então, professor Pacheco, pela palestra proferida.